A partir de agora, o programa Momento com Deus. O programa da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Hoje, com a apresentação da Pastoral Familiar. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Alô amigo ouvinte, bom dia, quem fala é Valdir Silva, que este seja o momento mais feliz da sua vida. É sempre uma alegria apresentar este programa da Pastoral Familiar. Infelizmente, estamos vivendo dias de sofrimento e apreensão por causa das cheias que assolam a nossa cidade. E o que podemos fazer? Nos unir a Deus e estender nossa mão aos irmãos que estão passando por necessidade neste momento. Já enfrentamos situações complicadas com enchentes e vencemos. E vamos superar essa também. Que Deus abençoe toda a nossa Rio Negrinho. A Igreja Católica comemora a Semana da Vida e o dia do nascituro. Qual é o lugar mais perigoso de se viver no mundo? Será a Síria, onde milhares morrem vítima de uma atroz guerra civil? Serão os lugares do submundo do crime? Seria nas igrejas cristãs situadas em pleno território islâmico? Onde? O lugar mais perigoso do mundo para se viver é a barriga da própria mãe. É por essa razão que celebramos o dia do nascituro. Essa é uma realidade que seria inimaginável se não fosse verdade. O lugar que deveria ser o mais aconchegante e terno do mundo tornou-se a passagem mais perigosa que um ser humano pode fazer na sua existência. Se nesse momento eu fosse uma alma prestes a ser infundida no embrião humano e tivesse a consciência disso, eu estaria apavorado. Não são milhares, mas milhões e milhões de crianças brutalmente assassinadas por ano no ventre materno. E o pior, por quem? Pela própria mãe, pelo próprio pai. Se a vida humana em seu momento mais tenro e indefeso está sob a mira de quem mais deveria guardá-la e protegê-la, de que ela vale? Ela não tem mais valor absoluto e inviolável. Está condicionada à segurança, ao bem-estar e aos interesses de terceiros. Nessa escala de valores, toda a vida humana está em risco. Por essa razão, o dia do nascituro, comemorado amanhã, dia 8 de outubro, celebra especialmente a vida do bebê no ventre de sua mãe. E não somente isso, celebramos neste dia o valor inviolável da dignidade da vida humana, do seu início até o seu fim. Não é somente a vida do nascituro que está em questão, mas a vida humana, especialmente em sua condição de fragilidade e inutilidade para a sociedade. Tanto é que a legalização do aborto, até o último instante antes do nascimento, em alguns países, já faz surgir a lógica que é a eutanásia de recém-nascidos. Algumas pessoas na Holanda, Alemanha e acadêmicos na Austrália raciocinam que, se a criança pode ser morta um minuto antes de seu nascimento natural, por que não poderia ser alguns minutos após o seu nascimento? Muito lógico. E isso pouparia gastos com exames pré-natais para verificar patologias genéticas, entre outras. A eugênia pós-natal ainda não soa bem, mas em breve se tornará lei. Daí virão novos passos como a eugênia em qualquer fase da existência humana, conquanto que a vida não esteja de acordo com os padrões sociais da época. Não precisamos ir ao futuro. Hoje, se a vida vale tão pouco diante do bem-estar, sucesso, bens materiais e até diante dos animais, ela acaba por perder o sentido em si mesma. Sem sentido, os jovens se entregam às drogas, à prostituição, até ao fim também, lógico, que é o suicídio, cada vez mais comum entre o público juvenil. Aí surge a pergunta: por que os jovens estão tão violentos e sem esperança? Novamente, a lógica é evidente.
Nessa cultura de morte, na qual inclusive são bem aceitas celebrações artísticas da morte, refiro-me, por exemplo, à naturalidade no uso de caveira como ingênuo enfeite nas roupas de nossas crianças. Que beleza e sentido tem a vida! Para nós que cremos em Deus, um sinal inquestionável desse valor é o fato de o próprio Criador ter escolhido passar por esse caminho da existência humana e fazer nossa experiência de ser gente indefesa sob a guarda de seus pais. O Filho de Deus poderia ter entrado no mundo de qualquer forma que quisesse, mas escolheu ser nascituro. Com isso, esse momento da vida humana, que já era grande por si mesmo, ganhou significado divino, porque o próprio Deus se fez nascituro. Sendo de tão grande valor e beleza, a vida do nascituro deve ser celebrada. Celebrando o dia do nascituro, nós queremos também protegê-lo ao suscitar nas pessoas, nas famílias e na sociedade a consciência de que os nascituros têm o direito à proteção de sua saúde e vida, à alimentação, ao respeito e ao nascimento sadio. Celebrando o nascituro, celebramos a vida de cada ser humano, porque todos, invariavelmente, foram ou serão um dia um nascituro. Tentaram impedir que eu viesse nascer. Planejaram que eu não fosse viver. Disseram que a hora era agora De calar minha respiração. Mas aqui dentro o amor prevaleceu. Quando minha mãe foi tocada por Deus. Filho, não tenha medo, não vou desistir. Os meses passavam, eu mandava sinais, ouvindo a voz de minha mãe. Nada de mal vai te acontecer. Tens o direito de nascer. Se hoje me escuta, ouve minha voz. Foi por amor que cheguei até aqui. Deus não escreve o que não pode cumprir. E o seu amor foi escrito aqui em meu coração. Mas aqui dentro o amor prevaleceu. Quando minha mãe foi tocada por Deus. Filho, não tenha medo, não vou desistir. Os meses passavam e eu mandava sinais, Ouvindo a voz de minha mãe. nada de mal vai te acontecer. Tens o direito de nascer.
Foi uma grande alegria mais uma vez apresentar este programa da Pastoral Familiar. Obrigado pela sua audiência, um bom final de semana, fiquem com Deus e até o próximo sábado. A Paróquia Santo Antônio de Pádua apresentou Momento com Deus. Eu vou